Bom dia, turma! Hoje é 14 de outubro de 2021 e em língua portuguesa nós iremos finalizar a unidade 3, preenchendo essa tabelinha aqui de autoavaliação sobre reportagem e tudo que foi estudado nessa unidade. Então, aqui vão ter perguntas do que a gente estudou, do que a gente pesquisou nessa unidade, e vocês vão marcar um X em avancei, caso vocês tenham compreendido tudo, conseguido fazer as atividades com relativa facilidade, ou preciso estudar mais, caso tenha restado dúvidas sobre alguns desses pontos. E nós vamos também iniciar a unidade 4 e nós vamos estudar o gênero textual carta. Então, aqui está escrito um pouco do que a gente vai estudar nessa unidade, do gênero textual, de gramática, de ortografia. E a atividade será da página 12 até a página 15. Na página 12, nós teremos a leitura 1, carta. O título da leitura é Senhor Lobo. Antes da leitura, nós vamos analisar esse texto aqui. Pela estrutura dele, nós percebemos que é um texto em prosa. Relembrando, texto em prosa é aquele texto que utiliza toda a folha, iniciando-se numa margem e indo até a outra margem. O texto em prosa ele é dividido em parágrafos. E como eu reconheço o parágrafo? Através desse distanciamento da margem. Então, podemos perceber que esse texto é formado por 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Vocês também vão notar que no texto, ao longo do texto, tem algumas palavras destacadas, escritas com outra cor, a cor verde. Essas palavras possuem seu significado aqui. E é bom vocês fazerem mais de uma leitura. A primeira para conhecer o texto, depois vocês vejam o significado de cada palavra dessa destacada e logo depois vocês refaçam a leitura, para aí sim compreender melhor o significado, né, a mensagem do texto. Nós também temos aqui a legenda, que fala sobre o texto. Vamos começar a leitura? Adviges advegas e advagos advogados. Avenida dos Arranha-Céus, número 0, telefone 1234 5678. Prezado senhor Lobo, escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho, a respeito da sua avó, entre parênteses, dela. Não é a avó do lobo, é a avó da Chapeuzinho. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que a Vossa Senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó, de novo, entre parênteses, dela, e usa as suas roupas, entre parênteses, da avó dela, sem a sua permissão, entre parênteses, idem. Informamos a Vossa Senhoria que, se esse absurdo não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do reino. Mudando de assunto, digo de causa, cumpre-nos informar a Vossa Senhoria que os 3 porquinhos e Companhia Limitada estão firmemente decididos a processá-lo por perdas e danos. A oferta de Vossa Senhoria de uma participação numa empresa de demolições não foi aceita por meus clientes.
não adianta bufar nem soprar. Ou Vossa Senhoria paga amigavelmente a indenização pedida por meus representados, ou eles irão cobrá-la na justiça. Sem outro assunto no momento, subscrevo-me atenciosamente. Então, aqui nós temos, falando um pouquinho, né, sobre o autor desse texto. E aqui iniciamos na página 13 a interpretação do texto. Então, número 1. A quem essa carta foi destinada? Então, para quem essa carta foi escrita? Quem irá receber esta carta? Na dúvida, façam a leitura novamente. Esse é o espaço em que vocês vão colocar a resposta. Número 2. Edviges é um advogado ou uma advogada? Coloquem aqui do lado a resposta. O que é que vocês acham? Continuando. Geralmente, os advogados defendem causas dos seus clientes. Quem são os clientes de Edviges? Aqui, olha só, ele fala direitinho, os meus clientes, a minha cliente. Então, leiam e vocês vão responder nessa linha quem são os clientes de Edviges, para quem ele está trabalhando. Número 3. No início da carta são utilizadas expressões prezado senhor Lobo e Vossa Senhoria. O que essas expressões trazem para o sentido da carta? Analise as alternativas mais adequadas para responder a essa questão. Então, aqui eu tenho algumas alternativas, não é isso? E vocês vão marcar as que respondem à pergunta. Então, essa expressão, prezado senhor Lobo e Vossa Senhoria, eles dão um toque mais espontâneo e informal à carta. Lembra o que é a linguagem informal? Será que prezado senhor Lobo e Vossa Senhoria são expressões informais? Um tom mais cerimonioso e formal. Será que essas expressões dão esse tom formal? Então, nessas duas alternativas, uma está correta. Agora, vamos aqui mais embaixo. Dão mais seriedade ao que está sendo dito. Essas expressões tornam, né, a carta mais séria. Dão a entender para o lobo que se trata de uma brincadeira. Quando a gente fala prezado senhor Lobo ou Vossa Senhoria, isso quer dizer que a gente está brincando ou a gente quer ser levado a sério? Então, entre essas duas alternativas, também tem uma verdadeira. Então, aqui vocês vão marcar duas alternativas que combinam com essa questão. Na página 114, nós temos o número 4. Qual é o absurdo que Chapeuzinho Vermelho quer que acabe? Ela está insatisfeita com uma atitude do lobo e ela quer que essa atitude acabe. Qual é essa ação do lobo, esse absurdo que ela quer que acabe? Aqui está o espaço para a resposta. Número 5. Porque o advogado, advogada, diz que não adianta bufar nem soprar. Por que vocês acham que ele, né, ou ela, usa essa expressão? Bufar nem soprar. Será que remete a alguma outra história que vocês lembram? Então, aqui está o espaço para vocês escreverem a resposta. Releia esse trecho da carta, quer dizer, esse pedacinho da carta, observando as expressões destacadas. Então, aqui vejam que nós temos essas expressões, olha, dela, da avó dela e idem. Vamos ler? A senhorita Chapeuzinho disse-nos que a Vossa Senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó, entre parênteses, dela, e usa as suas roupas, entre parênteses, da avó dela, sem a sua permissão.
idem. Por que foram colocadas essas expressões entre parênteses? Porque será que na carta foi preciso colocar essas palavras destacadas em parênteses? Pensem direitinho, releiam e entendam o motivo. E expliquem aqui o motivo que vocês acham. Número 7. Releia o trecho da carta em que o advogado ou advogada faz uma ameaça ao lobo, caso ele não atenda ao pedido de Chapeuzinho. Informamos a Vossa Senhoria que, se esse absurdo não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino, e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei. Então, aqui, quem você acha que são esses personagens? Em sua opinião, para que eles seriam chamados? Olha só, ele chamaria o lenhador, o cavalo e os cavaleiros. Então, por que ele disse que iria chamar esses personagens? Olha só, em sua opinião, para que eles seriam chamados? Então, essa aqui é uma resposta pessoal, tá bom? Entenda direitinho a história, todos esses personagens, o que eles fazem, e principalmente, né, as histórias que eles participam. Então, deem sua resposta pessoal aqui. Na página 115, tenha releia. Cumpre-nos informar a Vossa Senhoria que os Três Porquinhos e Companhia Limitada estão firmemente decididos a processá-lo por perdas e danos. Essa aqui é uma parte do texto. Letra A. A palavra CIA é uma abreviatura da palavra companhia. E LTDA é a abreviatura de limitada. Essas palavras são usadas por empresas, o que indica isso junto do nome dos Três Porquinhos. Assinale a alternativa que pode esclarecer o uso dessas palavras. Então, vocês acham que ele disse Três Porquinhos, Companhia Limitada? Porque os Três Porquinhos têm uma empresa no nome deles, porque os Três Porquinhos adotaram outro nome para se identificarem, ou porque os Três Porquinhos querem se disfarçar e enganar o lobo? Então, qual dessas alternativas é a mais adequada? Assinale apenas uma dessas alternativas. Aqui nós temos a letra B. Na carta é afirmado que os Três Porquinhos vão processar o lobo por perdas e danos. Explique qual sentido a expressão destacada pode ter na carta. Então, essa expressão aqui, não é isso? Destacada. Primeiro, vocês vão ler direitinho o texto, entender o que é que ele está querendo dizer sobre perdas e danos. Podem fazer uma pesquisazinha na internet para entender direitinho que expressão é essa e depois vocês colocam a resposta de vocês, uma resposta que combine com o texto. Letra C. Os Três Porquinhos recusaram a oferta do lobo. Que oferta foi essa? Tá lá no texto, leiam e escrevam aqui. Esse é o espaço para a resposta. E para finalizar, letra D. O que os Três Porquinhos esperam ao processar o lobo? O que é que eles querem do lobo? Por que eles contrataram essa empresa de advogados para defender eles? Qual é a intenção dos Três Porquinhos? Tá lá no texto, façam a leitura, destaquem a resposta e copiem aqui.